Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: quem se preocupa com idolatria em 2025, no século 21, é torcedor. Jogador se preocupa com sua carreira. E tá tudo bem, as coisas são assim mesmo. Vou falar sobre Marlon Freitas no Palmeiras depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a provável e a encaminhada ida de Marlon Freitas para o Palmeiras. E aí eu quero analisar aqui isso sobre três aspectos, tá? Sobre o aspecto do Palmeiras, do Botafogo, os dois enquanto clubes, e do aspecto do Marlon Freitas / torcida do Botafogo, tá? Acho que tem muita coisa pra gente analisar aqui. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, resultados em tempo real, tudo isso. E o melhor, você não paga nada. Ah, não, mas não paga nada mesmo. Você não paga nem para baixar, nem para usar o Flash Score. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e na loja de aplicativos fazer o download. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado. E o dia de sexta-feira, a sexta-feira foi movimentada aqui no mercado da bola. E como eu falei, a gente vai falar muito de mercado da bola aqui durante esse mês de janeiro. Com a notícia de que o Palmeiras tinha chegado a um entendimento para contratar o Marlon Freitas, meia / volante do Botafogo, e que depois disso o Marlon Freitas ia entender e ia tentar se acertar com o Botafogo para ver se ou ele renovava definitivamente ou se ele, de fato, o Botafogo iria para o Palmeiras. Num primeiro momento chamou muita atenção, né? Porque você está falando de um dos principais jogadores do Botafogo, você está falando de um líder do Botafogo, você está falando do capitão do Botafogo, que há coisa de um ano estava levantando os troféus do Brasileirão e da Libertadores, no maior ano da história do Botafogo, e isso chamou muita atenção, com ele deixando a possibilidade dele deixar o Botafogo e continuar aqui no futebol brasileiro, ou seja, ir para outro clube do futebol brasileiro, inclusive um clube que, em teoria, vai disputar os títulos grandes do futebol brasileiro com o próprio Botafogo, né? Então ele está deixando o Botafogo para ir jogar no Palmeiras, que em tese os dois vão disputar, ou deveriam disputar, os principais títulos do futebol brasileiro em 2026. Aí começou uma série de debates que eu vou tentar colocar aqui. Primeiro, eu vou começar analisando o lado do Palmeiras, tá? O Palmeiras vai pagar 6 milhões de dólares, dão mais ou menos ali entre 33 e 35 milhões de reais, num jogador de 31 anos, o Marlon Freitas completa 31 anos em março, ou seja, não é um valor barato, muito pelo contrário. Não é um valor barato, é um valor bem considerável até. Essa contratação, como eu vejo ela, se você isolar essa questão do dinheiro, e a gente sabe que o Palmeiras tem dinheiro para investir, o Palmeiras pode fazer alguns investimentos que não sejam 100% só fazendo sentido financeiramente. Eu gosto da contratação do Marlon Freitas, porque ele é um meia que te dá controle no meio, que te dá bola longa, que te dá liderança, que te dá uma capacidade boa de cadenciar o jogo. Então, coisas que em alguns momentos faltaram para o Palmeiras na temporada passada, ou nos últimos 2 anos. Então, assim, gosto da contratação do Marlon Freitas. É claramente um perfil diferente de contratação do Palmeiras, né? O Palmeiras, que todos os movimentos que o Palmeiras fez eram mais ou menos de jogadores bons, com potencial, mas jogadores com um cenário de revenda. Um cenário que você poderia, num futuro próximo, depois do jogador dar conta do recado dentro do campo, você poderia vender e ou ganhar uma grana ou amenizar parte do que foi investido.
Não é o caso do Marlon Freitas, né? O Marlon Freitas com 31 anos, assinando um contrato de 3 anos, repito, ele faz 31 em março, não é um jogador cujo o normal seja o Palmeiras ganhar alguma coisa com uma possível revenda. E tá ok, nem todo mundo você precisa contratar para você ter a chance de revender. Você precisa contratar para ele te trazer impacto no momento, trazer impacto imediato. Acho que o Marlon Freitas faz isso. Você traz um jogador para dividir um pouco o bastão da liderança com o Gustavo Gomes. Acho que isso em alguns momentos do Palmeiras faltou um pouco. Acho que nesse ano de 25, em alguns momentos o Palmeiras parecia um time meio afobado, um time sentindo momentos do jogo. Então você traz um jogador com esse perfil. Ainda vai precisar contratar um camisa 5, considerando que o Palmeiras vendeu o Aníbal Moreno pela mesma coisa que ele comprou do Racing, né? Comprou por 7 milhões de dólares, vendeu por 7 milhões de dólares para o River. Considerando que o Emiliano Martínez, o 2025, transpareceu que o Emiliano Martínez ainda precisa subir, evoluir, melhorar várias coisas. Então acho que o Palmeiras ainda vai continuar precisando de um camisa 5, de um volante, com mais presença de área. O Marlon Freitas não é esse jogador. Hoje o Marlon Freitas é mais um camisa 8 do que um camisa 5, né? E aí, mas talvez o Abel ganhe ali múltiplas opções para formar esse meio campo do Palmeiras, né? Porque o Lucas Evangelista, que se machucou na reta final da temporada passada, vivia um ótimo momento, vai voltar em algum momento aqui da temporada, não no começo, mas já ainda no primeiro semestre é esperado que o Evangelista volte, e você pode formar um meio campo com Marlon Freitas e Lucas Evangelista. Pode. Mas talvez em algumas situações você tenha esse meio campo seja um meio campo menos combativo do que precise. Tem uma outra possibilidade, tem uma outra opção, que é, com a chegada do Marlon Freitas, para fazer esse papel de camisa 8, você liberar o Andrés Pereira para jogar como um meia articulador, que é a forma como o Abel Ferreira pensa e projeta e projetava o Andrés Pereira. A partir do momento da lesão do Lucas Evangelista, que o Andrés Pereira deu uma recuada para ser esse segundo homem, né? E aí entrou o Alan na direita. Como é que estava jogando? Estava jogando no melhor momento do Palmeiras na temporada, naquele momento de 10, 12 jogos em que o Palmeiras jogou o melhor futebol do Brasil, ali naquele momento que o time arrancou e tudo, ele tinha ou o Aníbal ou o Emiliano como primeiro volante, o Lucas Evangelista fazendo o papel desse volante que infiltrava, o Andrés Pereira aberto pela direita, e ele jogando muito bem. Então, com a chegada do Marlon Freitas, o Abel pode de novo subir uma linha o posicionamento do Andrés Pereira. Então, assim, dentro disso, 6 milhões de dólares, repito, por um jogador de 31 anos, é barato? Não, não é barato. É uma quantia considerável, mas que não é problema para o Palmeiras, especialmente o que o Marlon pode fazer. Ainda acho que o Palmeiras vai precisar contratar um volante, camisa 5 mais, porque as métricas defensivas do Marlon não são de um camisa 5, de um volante de frente de área. Por exemplo, no Botafogo, no auge do Marlon Freitas, ele jogava ao lado do Gregore, né? O Gregore fazendo esse papel de um primeiro homem e o Marlon Freitas jogando como 8, como esse segundo homem. Então o Palmeiras vai precisar, mas eu gosto da contratação do Marlon Freitas pro Palmeiras. Vamos analisar agora o lado do Botafogo, tá? Na planilha, no ponto de vista financeiro, a venda do Marlon Freitas é uma excelente venda. Você vende um jogador de 31 anos em março, você vende um jogador que estava no último ano de contrato, ou seja, daqui a 6 meses o Marlon Freitas poderia assinar um contrato com qualquer time para validar, para se apresentar no início de 27. Você vende esse jogador por 6 milhões de dólares no momento em que você
tem algumas incertezas sobre a sua situação financeira. Então, na planilha, a venda do Marlon Freitas é ótima para o Botafogo. Só que futebol nem sempre é planilha. Futebol nem sempre é só a planilha. No campo, o negócio é ruim para o Botafogo. Na planilha é muito boa, no campo é ruim. Você perde o seu capitão, você perde um dos seus melhores jogadores, você perde um líder do elenco e ainda para um adversário local, um adversário que pode e que, num cenário normal, vai disputar os títulos com você. Então, nesse aspecto, é uma perda muito ruim pro Botafogo. Muito ruim. Agora, na condução do caso, eu acho que o Botafogo fez a coisa completamente certa. Por que eu vou falar isso? Porque você, enquanto clube que quer disputar coisas grandes, eu acho que você não vende o seu capitão da equipe. Você não vende um líder, uma referência do seu time. A menos que ele não queira ficar. Acho que isso, eu penso assim sempre. Falo isso inclusive do Real Madrid. O Real Madrid se porta assim. Cristiano Ronaldo falou que iria embora, o Florentino falou, tá bom, você quer ir embora? Então torna público que você quer ir embora e arruma alguém para pagar o que eu acho que tem que ser pago, que eu te vendo. Nenhum jogador fica aqui se não quiser ficar. Então, acho que desse ponto de vista, o Botafogo fez a coisa certa. Ah, você quer ir embora? Tá bom. Você quer ir embora? Então, fala aqui. O Marlon Freitas fez uma conversa com o John Textor, que é o proprietário da SAF do Botafogo. E o Marlon Freitas, nessa conversa, falou: eu quero ir embora, a oportunidade é muito boa para mim. Acho que isso o Botafogo fez a coisa certa. Por quê? Quando forem falar, cara, eu queria ficar com ele. Eu estava oferecendo proposta de renovação. Mas ele falou que queria ir embora. Eu não acho justo alguém ficar no Botafogo não querendo ficar. Acho que isso tem que ser... E não vale só para o Botafogo, isso tem que valer para qualquer clube. Eu, se fosse dirigente, não aceitaria... Você não quer ficar no meu clube? Tá bom, então, por favor, pode ir embora. Desde que alguém pague uma quantia que eu acho justa, se for o caso. Então, nesse aspecto, eu acho que o Botafogo agiu certo. Não é você aceitar a primeira proposta. Ah, não, tá bom, você quer ir, tá bom, pode vir, você quer qualquer coisa. Não, capitão da equipe. Tem um outro ponto. Esse movimento, ao mesmo tempo que ele mostra brios do Botafogo em não querer ficar com quem não quer ficar no clube, ele traz desconfiança para o momento do Botafogo no curto prazo, né? Por quê? O que vai ser o Botafogo do John Textor, o Botafogo, a SAF do Botafogo do John Textor no curto prazo? Se você não consegue oferecer um contrato equivalente ao que o Palmeiras consegue oferecer pro Marlon Freitas. Esse é um bom debate, né? E isso porque vários veículos que cobrem o Botafogo, vários perfis que cobrem o Botafogo, por exemplo, eu acompanho muito o canal do TF, né, do Thiago Franklin, meu parceiro, gente boa demais, e já está se debatendo a dificuldade do Botafogo em renovar com outros jogadores importantes, outras referências desse grupo, outras referências dessa era vitoriosa. Então, assim, fica a dúvida. Qual é a segurança desse projeto atual do Botafogo, considerando que o Botafogo não consegue equiparar algo que o Palmeiras está equiparando, tá oferecendo, né? Fica ali uma desconfiança do que vai ser a SAF do Botafogo no curto prazo.
E aí a gente vê muita coisa, vê o Textor falar das dificuldades com o Grupo Eagle e tudo mais, está na justiça, e aí o Botafogo também, Botafogo Social entrou na justiça para se preservar, e aí o Textor agora tem caso na justiça contra a Eagle, contra o Lyon, contra o Botafogo, então você fica ali uma desconfiança do que será o Botafogo nesse curto prazo. E para fechar, tem a questão da decisão do Marlon Freitas, tá? Eu, como costumo dizer aqui, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, eu não gosto de fazer juízo de valor de escolhas profissionais dos outros, né? Cada um é livre para trabalhar onde quiser. Mas virou um debate muito grande sobre a escolha do Marlon Freitas entre o que é melhor para a carreira dele e entre o que é continuar ou aumentar a idolatria que ele tem no Botafogo, cuidar do legado que ele tem no Botafogo. Eu acho que está muito claro, ou deveria estar, que quem se preocupa com idolatria, a idolatria é algo importante para o torcedor. Acho que o jogador, ele gosta de ser ídolo, ele gosta de ser reconhecido, como o Marlon Freitas foi reconhecido lá no bandeirão de ídolos do Botafogo, mas no fundo, na frieza das questões, o Marlon Freitas é um profissional de uma carreira curtíssima, enquanto vários profissionais, advogado, médico, vários profissionais liberais podem trabalhar até 60, 65, 70 anos, juízes e tudo mais. O jogador de futebol, a carreira dele acaba com 40, se a gente esticar um pouquinho hoje, né? Muitos jogadores com 40 ou mais, mas na média ali, 38, 39, 40, você está acabando. Ok, então ele está pensando no dele. Acho que o Marlon Freitas achou bacana demais ter conseguido reescrever sua história com o Botafogo, aquela questão lá da derrocada de 2023. O Marlon Freitas tem um episódio muito marcante dele, que é a tal da piscadinha lá enquanto estava Botafogo 3, Palmeiras 1, lá naquele jogo do Brasileirão de 2023, que acabou virando o jogo que virou um símbolo da derrocada do Botafogo na perda daquele título brasileiro. Mas ele reescreveu sua história, ele deu a volta por cima. Então, assim, tenho certeza que o Marlon Freitas acha isso fantástico. Mas, nesse momento em que ele tinha que escolher entre o que era melhor para a carreira dele e a idolatria no Botafogo, ele escolheu o que era melhor para a carreira dele. Ele pode ser julgado por isso? Acho que não. Acho que ele escolheu o que é melhor para a carreira, para a família dele. Ele vai receber um belo salário no Palmeiras, pelo visto, pelo que a gente compreende, um salário bem maior do que o Botafogo ofereceu na renovação, né? Porque acho que se eram coisas equivalentes, né? Se era a mesma ordem de grandeza, Palmeiras pagando um pouquinho mais, talvez, não sei se faria tanto sentido ali. A menos que ele esteja pensando também que no Botafogo ele não vai competir mais, né? E no Palmeiras ele vai brigar pelos títulos. Então, assim, isso pode ser um outro fator. Mas se foi uma questão eminentemente, como se veiculou, que ele falou para o Textor que era uma proposta muito boa e tudo, se eram coisas equivalentes, não faria tanto sentido trocar. Então, a gente pressupõe que o Palmeiras está pagando muito mais. Ele escolheu. Ele pode ser julgado por isso? Não sei se ele pode ser julgado. Agora, a torcida do Botafogo tem motivo para ficar muito decepcionada? Tem motivo para ficar muito triste? Tem motivo para mudar o patamar do Marlon Freitas na história do Botafogo? Acho que sim. Torcedor torce. Torcedor é passional. A frase que eu sempre digo aqui: torcedor, contanto que ele não meta a mão na cara de ninguém, contanto que ele não discrimine ninguém, ele pode cometer os excessos que ele quiser. Porque
a racionalidade, ela tem que ser cobrada de quem trabalha com futebol. O torcedor, ele não trabalha com futebol, o torcedor torce. O torcedor tá ali para extravasar, para ser feliz, Então, se ele acha que com essa decisão o Marlon Freitas deixa de ser um dos grandes ídolos do Botafogo, ele não tá errado também. Então o Marlon Freitas não tá errado em escolher o melhor para a família dele, para a carreira dele, que é uma carreira que já está mais perto do fim do que do meio, ou do início. E o torcedor não tá errado em achar que o Marlon Freitas eventualmente está traindo o Botafogo. É absurdo? Não é. Que o Marlon Freitas deixa de ser ídolo do Botafogo? Não é. Que o Marlon Freitas tem que sair lá do bandeirão dos ídolos porque o Marlon Freitas não pode ficar do lado do Garrincha? Não tá errado. Não tá errado. Não acho. Acho que ali é cada um vendo o seu. O Marlon Freitas viu o dele, o torcedor do Botafogo viu o dele. E tá ok. Não tem nenhuma questão. E aí viralizou muito o grande Daniel Browne, que é um grande produtor de conteúdo na internet brasileira e que é botafoguense, faz muito conteúdo do Botafogo também. Ele, no início do ano, foi convidado pelo Globoesporte.com para dizer quem do elenco vitorioso do ano passado já entraria no hall dos grandes ídolos do Botafogo. Foram chamados vários botafoguenses e tudo mais. E aí o Browne foi seco e disse: ninguém. E na época muita gente disse que ele estava querendo aparecer e tudo mais, muita gente dizendo que ele era muito coração muito de pedra e tudo mais. E aí ontem o Browne apareceu diante dessa decisão do Marlon Freitas. O Browne apareceu e colocou ali uma risada porque querendo dizer, eu achei isso lá e por situações como essa. Porque de fato é muito arriscado você elevar alguém a algum patamar enquanto a história ainda está sendo escrita. Porque enquanto o jogador não se aposenta, ele pode escrever mais páginas gloriosas nessa história, como também pode funcionar e pode ter algumas páginas não gloriosas ou páginas que desabonem a conduta dele. Eu não estou dizendo que o Marlon Freitas e Palmeiras desabona a história dele no Botafogo. Mas o torcedor pode achar isso e é legítimo que ele ache. Então, assim, esse é um ponto muito interessante que no fim acaba acontecendo com alguns clubes, com alguns ídolos muito grandes recentes. Por exemplo, a história do Dudu, como terminou com o Palmeiras, não terminou de um jeito legal, que acho que mexe um pouco com o legado do Dudu no Palmeiras. A história do Gabigol no Flamengo não terminou de uma maneira legal, que talvez mexa um pouco com o legado dele, com a idolatria dele, com o tamanho dele no Flamengo. E acho que isso pode acontecer nesse caso com o Marlon Freitas também. Mas não estou aqui dizendo que ele está errado. Não, ele pensou e olhou no que é melhor para ele, para a carreira dele, para a família dele. Quem se importa com idolatria de verdade é torcedor. O jogador acho que gosta disso, mas num primeiro momento ele pensa na carreira dele, que é uma carreira curta. Ele pensa no que é melhor para ele, para a família dele. E é o que acontece nesse caso. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Deixa like. Se inscreve no canal também aqui embaixo. Lá aqui no cantinho tem o sininho da notificação. E no primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.